Sejam bem-vindos a mais um IELCast, é do Piauí para o mundo. Agradecer o carinho da sua audiência de todos esses episódios, principalmente nesse ano eleitoral. Então eu quero te convidar a se inscrever no canal, ativar o sininho, dar o like, é muito importante, tá? Faz isso aí, por gentileza. Vale muito a pena você se inscrever e, obviamente, o YouTube vai entender que cada vez mais você quer consumir o nosso conteúdo. Primeiro, agradecer a todos os nossos patrocinadores que nos ajudam a fazer aqui o IELCast. Lembrando que, no mínimo, 2 episódios por semana aqui no nosso canal. Lembrando que aqui o IELCast é feito na Estação I Estúdios Criativos, o maior ecossistema digital do Brasil. Bom, esses episódios muito especiais que a gente tem feito, principalmente voltado para a cidade de Timon, nessa série de 3 bate-papos com os 3 candidatos a prefeitos de Teresina, um bate-papo leve, descontraído, durante 1 hora, para a gente entender um pouco dessa dinâmica dessas eleições 2024. E a gente tem o prazer de receber hoje a prefeita Dinaí. Tudo bom, prefeita? Seja bem-vinda aí. Pela primeira vez aqui na estação, né? Isso, deu certo agora. Quero lhe agradecer e parabenizá-lo pelo IELCast, e agradecer pelo espaço, pela audiência, pelo alcance e, claro, parabenizar pelo programa. É bom, sempre é um tipo de bate-papo diferente, onde a gente acaba ficando mais descontraído, conversando. Como é que tá a rotina? Tem sido dura? Prefeita, candidata, mãe? A missão é boa, mas a gente tem se desdobrado para continuar gerindo a cidade, também tem a família para cuidar da família, uma campanha, e a gente vai dando conta, mas a missão não é fácil. Prefeita Dinaí, quem olha para a senhora hoje como prefeita, né, não imagina como tudo isso aconteceu. Acho que essa primeira parte desse bate-papo é mais sobre isso, né? Quem é de fato a Dinaí? Ela é filha de quem? É mãe de quem? É irmã de quem? O que você lembra? Dinaí, que é a mãe da Emily Vitória, a filha do seu Enoque, que é um vaqueiro, filha da dona Aldeci, que é uma professora leiga, aquela professora que só aprendeu a alfabetizar, que tem até a 4ª série, mas que alfabetizou muitas pessoas, que vem de uma família numerosa de 10 irmãos. Ave Maria. 2, assim. E meus pais ainda foram corajosos, adotaram mais 2 irmãos, portanto são 12 irmãos. Você é a mais velha? Não, eu sou a 7ª. Ah, é? Eu sou a 7ª. Sou esposa do Antônio, mais conhecido como Toinho, que vim da zona rural. Fiquei até os 16, 17 anos. Você ficou na zona rural Na zona rural do Quilombo, município de Matões, até os 16, 17 anos. Sempre fui uma sonhadora, assim, quis estudar e não pude estudar. Tive que repetir, inclusive, a 4ª série. 4 anos, não porque ficava reprovada, é porque não tinha escola do 6º ao 9º. E eu queria estudar e lutei por esse sonho e vim para Timon retomar meus estudos aos 16, 17 anos. Foi um prejuízo, de certa forma, né? Foi um prejuízo, com 16, 17 anos, que eu pude retomar meus estudos, sempre estudante de escola pública, cuidando também dos meus irmãos mais novos que vieram comigo para Timon. Quando ingressei nas escolas que estive, comecei a atuar como liderança ou líder de turma, representante de grêmio estudantil. Né? Por exemplo, a educação, ela permeou a sua casa com a sua mãe, né? Minha mãe, ela já era uma educadora nata e alfabetizou muitas crianças. Você via ela alfabetizar? Eu via e o amor, inclusive era uma professora leiga, né? Acompanhei a minha infância toda, minha mãe ajudando outras crianças a serem alfabetizadas. E também aquela firmeza na educação, no amor, no cuidado. E que nunca nos faltou amor, cuidado e o que comer. Viemos de uma família simples, porém nossos pais sempre nos cercaram de muitos ensinamentos, de muitos mas lá valores. quem era que mandava, a mãe ou o pai? Havia um equilíbrio, né? O meu pai era mais rígido, a mãe chamava mais ali para conversar, mas meu pai era aquele que educava só no olhar. Só olhou, você já entendia. Então, eu agradeço muito os ensinamentos e os valores
que minha família nos passaram, é a nossa base. Isso a gente leva para a vida. Então, inclusive, eu não teria entrado nessa vida pública, política, se eu não tivesse tido esse apoio da minha família, hoje do meu esposo, da minha filha, que tem uma filha, Emily Vitória, que já está com 21 anos, já está encaminhando sua vida universitária. Ela faz o quê? Ela faz medicina. Medicina. Optou pela área da saúde. Pela área da saúde também. Não foi para a política. Não. Mas ela acompanha, eu digo, vai estudar e tal, mas ela... Porque hoje não tem como a gente não vivenciar essa ferramenta que muda a vida das pessoas. Mas agora ela está correndo atrás do futuro dela. Quando a política na sua vida, prefeita, pelo que eu entendi, ela entrou ali quando você ingressou nas escolas, tem aquela parte de líder estudantil, foi ali que a mosquinha, o que a gente chama a picadinha da política, foi nessa época que você viu que dava para mudar com discussões? Na verdade, eu não tinha consciência que ali eu já estava fazendo a política, porque eu estava trabalhando pelo coletivo, naquele momento, pela melhoria da minha escola. Então, eu sempre fui aquela pessoa que me inquietava. Eu queria estar numa escola, eu queria ter boas aulas, eu queria contribuir com os eventos culturais da minha escola. E eu sempre atuei como parceira da gestão escolar. Então, eu nunca fui aquela de apontar crítica pela crítica. Eu estava ali lado a lado para ajudar a gestão da minha escola, os meus companheiros, meus colegas de turma. Eu não tinha aquela noção, mas foi a partir dali que eu fui me aproximando, inclusive, da política partidária, né, da juventude socialista do meu partido na época, que me filiei nesse partido que estou até hoje, que tive a oportunidade de concorrer uma vaga no Legislativo. Muita gente nem lembra, mas eu fui vereadora em 2012, depois de 20 anos que a Câmara não elegia uma mulher, sempre com essa bandeira da educação. Você não mudou de bandeira? Não mudei, e quem conhece e acompanha a minha história sempre viu que eu fui uma ativista, uma defensora da educação, dessa ferramenta que eu sou um produto do que a educação fez na minha vida. Olha só, com 16, 17 anos que eu fui estudar, retomar meus estudos, estava no meio de um monte de criança, mas eu não desisti. Depois passei numa universidade pública, insisti, depois fui estudar para concursos, passei nos concursos que fiz, sou professora em Timon efetiva de carreira e também aqui da Prefeitura de Teresina. E eu sou fruto de todas as políticas públicas e eu sei da importância delas na vida das pessoas. Então, assim, eu tenho esse histórico de, embora eu estava ali nos bastidores ajudando, porque você não pode ficar à parte, né? Se você quer algo melhor para a tua cidade, para as pessoas, para a comunidade em geral, para o coletivo, é através da boa política que muda a vida das pessoas. Quando você chegou em casa e falou, mãe ou pai, eu vou me candidatar a vereadora, né? Vou me filiar a um partido. Qual foi a reação deles assim? No primeiro momento, aquela questão, mas sempre eles me abraçaram. Nossa família sempre foi muito unida naquilo de chegar e dar as mãos e vamos para a luta. Agora vamos para a luta com a verdade, trabalhando mesmo para o povo. Porque tem muitas pessoas que entram por uma questão de status, por uma questão de poder, e o nosso projeto sempre foi para trabalhar pelas pessoas, para mudar a vida das pessoas em todas as áreas. E quando você tem os mandatos, é que você vai ter condições de trabalhar pelo coletivo. Então, a mensagem do meu pai, que ele é um apaixonado por política também, e ele diz assim, seja uma representante do povo, não esqueça da sua história, das suas origens, porque o povo ele vai te colocar lá, mas você também, ele tira e você precisa dar um resultado. A sua vocação é trabalhar pelas pessoas, e é isso que eu gosto. Eu gosto de ouvir as pessoas, de trabalhar pelas pessoas. Esses quase 4 anos, e Eldson, que eu estou como prefeita, eu tenho sido uma prefeita de estar na cidade, de olhar, de conversar, de dialogar com as pessoas. E esse conversar, esse dialogar, a gente busca as soluções para aquilo que eu escuto no dia a dia. Isso é interessante. Quando a senhora se elege ali a primeira vez, né?
Como é que foi aquela eleição em si? Acho que foi a primeira vez que você tinha se envolvido de fato, né? Foi difícil, uma mulher, há 20 anos a Câmara Municipal não elegiu uma mulher. Como é que foi aquela época? Não foi fácil porque eu não sou filha de político com mandato, um deputado, um prefeito. Então, nós tínhamos a coragem, propostas e vontade. Então, nós fomos para a rua com as nossas bandeiras, conseguimos contagiar as pessoas o nosso trabalho, pela vontade de fazer. Eu, sendo uma professora que estava na sala de aula, sentindo na pele salários atrasados, locais insalubres para trabalhar, muitas greves, locais improvisados para que o aluno pudesse aprender e o professor pudesse. Então, essa foi a nossa bandeira, de ser uma representante da nossa categoria e trabalhar para as pessoas. Então, nós levantamos a nossa bandeira da educação e nossa eleição deu certo após 20 anos que a Câmara não elegiu uma mulher. Nós nos comprometemos a lutar pela melhoria da qualidade da educação. Nossa bandeira era lutar por creches, pela valorização do professor, para que nós tivéssemos também... Olha, e a valorização não perpassa só pela questão salarial, perpassa por condições dignas de trabalho, perpassa por você garantir o tempo também de aula do aluno. E às vezes se cobra muito do professor, do aluno, mas também, como também do aluno, mas ele precisa ter as condições necessárias. Então, foram bandeiras que eu sentia quais eram as dificuldades na pele dos professores e professoras, assim como das famílias. Então, esse compromisso nós levamos como bandeira, mas também nós não esquecemos desse compromisso, tanto é que deu certo. E quando você se elegeu os 4 anos trabalhando, foi uma boa, uma média, uma ótima vereadora para o povo de Timon? Eu acho que eu estando prefeita da cidade, olha só, eu disse, eu não sou filha de prefeito, de deputado, vim de uma família simples e eu recebi a oportunidade de assumir uma secretaria. Fui convidada pelo ex-prefeito para assumir, ele chamou uma professora, portanto, uma técnica que tinha experiência de sala de aula, que sentiu as dificuldades dos professores e convidou para assumir uma secretaria de educação. É muito louco, né? Porque aos 16 anos você estava voltando para estudar. Para estudar. E aí, olha só, o caminho que nós percorremos e as lutas que nós travamos. E aí, aceitei aquele desafio. Confesso que não foi fácil, porque eu não queria deixar uma lacuna na Câmara, porque o povo elegeu uma vereadora. Mas depois o que me fez assumir uma secretaria foi justamente porque eu sabia das bandeiras que eu tinha defendido e no executivo eu teria a oportunidade de executar aquilo de fato que eu havia me proposto. Claro que eu precisava ter a decisão política também do prefeito. Então nós apresentamos quais eram as nossas metas e ali a gente foi arregaçar as mangas. Primeiro atualizar os salários para colocar em dia. Fomos fazer um diagnóstico de toda a educação, escolas de taipa, de palha, locais improvisados. Nós tínhamos mais de 50 escolas que funcionavam em galpões, em prédios improvisados. E nós fomos correr atrás do prejuízo. Tanto é que nós ocupávamos uma posição de 119 entre as 217 cidades do estado do Maranhão. Pô, lá embaixo. Lá embaixo. E nós começamos a fazer um trabalho de reestruturar toda a rede de ensino. Começamos a climatizar escolas e muita gente achava que era um ar-condicionado. Ah, é só um ar-condicionado. Imagine só, uma criança na região que nós moramos, numa sala de aula quente, o professor consegue produzir até o recreio. Isso pela manhã. Que depois esquenta muito, esquenta, né? O aluno não aprende, nem o professor consegue se concentrar para conseguir dar uma aula. E nós reestruturamos toda a rede, começamos a climatizar a escola, construindo creches, funcionando em tempo integral. O certo que nós conseguimos tirar a educação daquela situação e 119 passou a ser primeiro lugar no estado do Maranhão. Se hoje nós temos esse resultado,
consolidada, é porque essa semente foi plantada lá quando eu fui secretária de Educação. Então, o que foi? Se hoje eu estou prefeita da cidade de Timon, é porque o povo, mesmo sem ter conhecido a professora Adinaí, por conta, foi numa pandemia, votaram num trabalho realizado durante a nossa gestão como secretária de Educação. Então, esse resultado que hoje a educação de Timon tem, a primeira do estado do Maranhão, nós somos a segunda melhor educação do Nordeste, ficando atrás só de Sobral. Sobral tem o mesmo tempo de implantação? Nada, 30 anos que eles estão intensamente trabalhando essa política educacional, que hoje é referência também para o país. Se nós fôssemos uma capital, nós seríamos a melhor educação entre todas as capitais. Recentemente nós recebemos o selo ouro do governo do estado, do Prêmio Escola Digna. 11 escolas nossas foram premiadas por alfabetizar suas crianças na idade certa e pelo resultado que nós... Então, essas avaliações não é a prefeitura que faz. E o governo que é do outro lado, né? Justamente. Então, ali é fruto de todo um trabalho coletivo que foi realizado. Quando você vê seus opositores, né, de forma muito veemente, assim, falando da educação do município, ou muitas vezes descredibilizando alguns números ou alguns dados, o que passa pela cabeça de uma mulher que já foi professora, secretária de Educação e hoje prefeita? Nós lamentamos pelo fato que aqui tem trabalho, tem suor, não apenas da professora que está prefeita, mas dos professores, das professoras, do agente de portaria, da merendeira, da zeladora, são dos gestores que estão lá no dia a dia, das famílias que acreditam. Talvez, Yeldson, a nossa educação hoje está, infelizmente, a gente não tem melhores resultados, é justamente por posturas como esta de políticos, de pessoas que se colocam como defensores da educação, mas que não acreditam na escola pública, ou que não estudaram numa escola pública. E eu acredito na escola pública como geradora de oportunidade, como transformadores de realidade. E os professores hoje, os servidores públicos, eu entro numa escola hoje, os professores chegam para mim, hoje nós somos valorizados, porque 60%, nós pagamos hoje a remuneração dos profissionais da educação, dos professores, é acima de 60% do piso. Há uma política de valorização que é desde uma infraestrutura adequada, de formação continuada, do aumento, da valorização em termos de salário. Então, aqui há uma construção. Então, quando alguém tenta descredibilizar esses resultados, eles estão descredibilizando o trabalho do professor, do alfabetizador. A avaliação, esses resultados, quem faz é o Ministério da Educação. Os aplicadores, eles vêm de fora. Inclusive, quem faz essa aplicação e seleciona é o próprio governo do estado através das unidades regionais. Então, hoje, alguém quando vem descredibiliza o trabalho do professor, não da professora que está prefeita de Naí. Por exemplo, vamos lá, o filho de alguém que pode pagar numa escola particular em Timon. O filho do pobre que não pode pagar, ele tem o mesmo tipo de ensino, o mesmo tipo de estrutura? Bons professores, escolas qualificadas, com ar-condicionado, o aluno que recebe um fardamento, os alunos até 6 anos de idade recebe a sua mochila, o seu kit escolar, com material pedagógico. Hoje todas as escolas da prefeitura, zona urbana, são climatizadas. As creches, são 16 creches que funcionam em tempo integral, com 4 alimentação, com profissionais qualificados. Hoje, quem diz, não é apenas a prefeita, são as famílias que reconhecem hoje o cuidado, que as crianças estão, escolas videomonitoradas. Só na nossa gestão foram mais de 100 escolas requalificadas, com quadras cobertas. E esse trabalho, Yeldson, também existe na zona rural.
Não é só na zona urbana, não? Na zona urbana. Hoje, todas as escolas polos, elas são climatizadas, tem bons professores, tem um transporte para levar os alunos para o ensino fundamental maior. Inclusive, nós transportamos os alunos, todos os alunos do estado que são do ensino médio. Como assim? Hoje nós temos, por exemplo, todos os alunos da zona rural fazem o ensino médio nas escolas da prefeitura, que a prefeitura constrói o prédio, amplia as escolas para que os alunos não parem de estudar no 9º ano, que é a responsabilidade do município, é da educação infantil ao 9º ano. Então, na zona rural, a prefeitura, além de transportar os professores, transportar os alunos, também garante uma escola com qualidade, equipada, para que aquele aluno da zona rural, ele tenha oportunidade de ter continuidade de seus estudos, sem receber um centavo do governo do estado. Por que que a prefeitura faz isso? Porque nós entendemos a importância da educação. Eu senti na pele, assim como tem muitas Dinaís por aí, que não tiveram a oportunidade, porque naquela época não tinha uma escola na zona rural do ensino médio. Eu tinha vontade de estudar, meu pai não tinha condição, não tinha uma casa na cidade, encerrava seus estudos. Então, a prefeitura ela dá uma contribuição também sobre isso e vai continuar fazendo. Implantamos escolas de tempo integral e vamos ampliar, inclusive, o número de vagas, não só nas creches, mas em escola integral do 6º ao 9º ano. Pois é, eu tenho notado que você tem dado uma atenção muito grande à questão das creches, né? Foram 16 creches. Nós temos 16 creches, inclusive acima da capital. Nós temos mais creches que a capital São Luís. É mesmo. É pensando muito na mãe que quer trabalhar, que quer ter o seu sustento, muitas mães solos, né? Mas que não tinham onde deixar os filhos, né? Nós avançamos muito, nós dobramos nesses quase 4 anos, nós dobramos o número de vagas em creches e nós vamos dobrar novamente se o povo nos der essa oportunidade de continuar trabalhando pela nossa cidade. Porque nós entendemos a importância da creche para que a mãe, as famílias possam ir trabalhar de forma, sabendo que vai deixar uma criança, seu filho, num local que tem cuidado, que tem educação, que tem a segurança, porque todas são videomonitoradas, tem bons professores, tem um cuidador, tem 4 alimentação, tem jogos, brinquedos e tem aprendizagem. O nosso foco é alfabetizar todas as crianças na idade certa. E essa base, o investimento na primeira infância, é de fundamental importância para garantir o futuro dessas crianças. E nós vamos continuar investindo na construção de creches e na ampliação do número de vagas. Vamos lá, vamos entrar na parte mais aguda, vamos dizer assim, né? A gente recebeu nessa série de bate-papos tanto o deputado Rafael, né, que é seu opositor lá, quanto Henrique Júnior. Os dois contribuíram nesse período, por exemplo, com a educação do município de alguma forma. Ele foi deputado federal, passou um tempo lá, inclusive falou muito que em uma semana tinha conseguido R$500 mil. O deputado Rafael é deputado estadual, né, já no 2º mandato. A ajuda dessas duas figuras, né, para a prefeitura de Timon, ela teve algum tipo de peso importante? Na educação na cidade estão deixando muito a desejar, não tem esse trabalho que nós estamos, pelo contrário, é a prefeitura que tem ajudado todos os níveis de ensino. Todos? Todos. Quer dizer, o deputado Rafael não botou, não? Não tem um centavo de emenda do deputado Rafael, eu falo de emenda do deputado Rafael ou do deputado Henrique Júnior para a educação municipal. E poderiam ter feito? Claro, são deputados, tiveram oportunidade. Olha, um deputado estadual, ele tem em média 5 milhões de emendas, direito a emendas, mas não foi só em relação à educação, foi para a cidade. Hoje, muitos se apresentam como novo, como se não tivessem um mandato, ou apoiado alguém que conseguiu um mandato. Porque hoje, na verdade, quem está na ponta mesmo são os gestores municipais, é a prefeitura que está na linha
de frente de todas as políticas e procurando os meios para solucionar. Tem candidato que é igual a Copa do Mundo ou a Olimpíada, como tem aí, tem umas que aparecem como salvadores da pátria de 4 em 4 anos, mas no dia a dia não tem. A gente precisa fazer uma separação muito forte, o que é uma ação de governo de estado, de governo federal e da prefeitura. E eu tenho sido muito justa com quem tem ajudado a nossa cidade. Para você ter uma ideia, o deputado federal que está ministro Juscelino, ele ajudou a cidade de Timon sem nem mesmo ter recebido o voto. E todas as obras que nós temos conseguido, seja com o senador Everton, seja com o ministro Juscelino, seja com o presidente Lula, nós somos justas, damos os créditos e assim nós daremos. Nós não nos apropriamos das obras dos outros para dizer estamos fazendo. Então, o que tem Timon, nós agradecemos muito, inclusive o ex-governador Flávio Dino, que ajudou muito a cidade de Timon e todos a gente dá os créditos. Agora a gente não vê... Prefeito, os dois disseram aqui, inclusive, que a senhora nunca votou no Lula, que votou no Bolsonaro. Eu sempre estive onde eu estou. Meu partido, eu sou do PDT, né? Nas eleições para governador, o nosso partido tinha um candidato a governador que era o senador Everton, que é um grande amigo e parceiro da cidade de Timon. No segundo turno, todos nós nos unimos mais uma vez para elegermos o presidente Lula. O fato que as questões, o que o deputado Rafael vem divulgando e falando, eu acredito, e Eldson, que nem ele mesmo acredita no que ele está falando. Então, isso, você pode procurar o que a professora Dinaí diz em todos os lugares, seja numa empresa privada que trabalhei, seja como secretária, seja como prefeita, eu sempre tenho mantido o mesmo jeito, eu não mudo conforme a conveniência. E ele muda? É só olhar a sua história, olhar os recortes mesmo, a população tem memória Então, o que ele vem falando, parece que ele tem assim um manual de colocar fake news e de inverdades que fica treinando o tempo todo. Mas a população, ela é sábia, ela é inteligente. E eu faço aqui até um apelo que as pessoas olhem para a postura do que você diz, da história que você constrói, seja na sua vida pessoal, profissional ou história política. A senhora conviveu com ele, obviamente, o tempo que foram do mesmo grupo, né? Eu perguntei, deputado, o senhor traiu a família Leitor? Eu perguntei que ele disse, não, eu não fui valorizado, eu não poderia passar de onde eu passei hoje, como estou deputado, e era para ficar ali. A senhora concorda com essas declarações que ele fez? O deputado, ele está no 3º mandato. Primeiro ele foi suplente, 2 vezes o grupo estava lá com ele, defendendo o nome dele. O certo é que no momento que nosso grupo mais precisava, Rafael não estava para ajudar, estar de mãos, porque ele sempre teve, agora está mais claro do que nunca, um projeto de poder. E o nosso projeto é um projeto de cidade, é de trabalho. O deputado estava com mandato, o nosso grupo estava lá. Nós precisávamos, o nosso grupo queria um deputado para ajudar a prefeita, professora Dinaí Veloso, que foi experimentada, geriu a maior secretaria da gestão municipal. E o nosso grupo, naquele momento, disse, nós precisamos de um deputado para ajudar a prefeita, que poderia ser eu ou qualquer um outro. O que foi dito à cidade, então, era natural que naquele momento, e na verdade, o que se sentiu é que ele já tinha um projeto. Mas naquela época ele já queria ser candidato? Ele já queria ser o candidato do grupo. E eu digo assim, naquele momento era uma decisão. O prefeito é quem escolhe o seu sucessor. Então, na época, o prefeito escolheu pelo diagnóstico e pela história e dizia, ó, precisa-se de um candidato, e o grupo estava lá. Vestiu a camisa. E quando eu recebi, eu nunca, não tenho um histórico de impor. Eu sou de construir. Eu estou aqui para uma missão, para trabalhar pelas pessoas. Minha candidatura não foi impositiva. Inclusive, eu nunca construí uma candidatura.
Eu fui chamada para uma missão que eu fui com muita dedicação, com muita coragem. Eu sou muito honrada pela oportunidade que o povo de Timon nos deu. Então foi uma candidatura de grupo, desde sempre? Uma candidatura de grupo desde sempre. Então, assim, se o próprio diz que o que ele queria, agora, quando se quer alguma coisa, ele precisa ser construído. Eu vou falar por mim. Uhum. Os meus valores, eles não permitem que eu encurte um caminho. E eu permaneço no mesmo local, com o mesmo grupo político, mas também com um projeto de trabalhar pela cidade. Pois é, outro discurso muito usado por ambos e usaram aqui no nosso bate-papo é que lá na prefeitura a senhora não manda, né? Que quem manda é o ex-prefeito Luciano Leitoa. E reiteradamente eles falam sobre isso, né? Como é que você enxerga isso? Como é que você defende isso? Primeiro dizer que nós lutamos uma vida, as mulheres, para que nós pudéssemos estarmos nos lugares que nós quisermos, lugares de poder. E isso, quando alguém diz isso, ele está descredibilizando a competência da mulher, das mulheres, que não é da professora, somente da professora Ednaí. O povo votou, quem conhece a nossa história, eu sou uma professora concursada, sou pedagoga de Teresina, fui vereadora da cidade de Timon, fui secretária de educação por quase 8 anos, tenho um grupo político que eu faço parte, tenho um time de pessoas que nos ajudam. Agora, eu vejo com tristeza, estranhamento. Eu poderia, pelo fato de eu ser uma mulher, eu poderia muito bem dizer que o deputado ou os candidatos, eles teriam, digamos, o Josimar do Maranhãozinho é quem manda no Henrique Júnior, é o Brandão que manda no deputado Rafael. Eu não faço isso porque quem sabe da minha história, eu tenho um respeito pelas pessoas, pela história das pessoas. E eu tenho uma história que ela não veio de agora. Por onde eu passei, eu faço um desafio. Eu comecei minha vida profissional trabalhando numa oficina de peça de bicicleta. E quando eu fui sair de lá, o meu chefe dizia assim, não saia, Ednaí. Eu disse, eu quero estudar. Eu fui trabalhar num comércio aqui em Teresina. E fui no horário de almoço que eu tinha, eu fui estudar para passar, na época, no Enem. E eu ia estudar, consegui, trabalhando no comércio, passar numa universidade pública. Nunca tive ninguém que ficasse um tio, um parente. Minhas matrículas, meus pais no interior, eu tinha que correr atrás para fazer minha matrícula pegando ônibus. Então, eu tenho uma vida, de fato, e foi com muita luta. Então, eu lamento esse tipo de postura e não tem sido esses quase 4 anos que eu tenho sido agredida diariamente. Quem está lá no dia a dia somos nós. Tem hora que não dá vontade de dizer assim, putz, eu não quero mais ficar aqui, não é muito ataque. Porque a gente tem que estar preparada para todos. Agora... Lhe faz recuar? De forma nenhuma. Pelo contrário. Me encoraja muito mais para continuar lutando, não só por mim, por outras mulheres, pelas pessoas. E no dia a dia, o cidadão e a cidadã timonense vê a prefeita Ednaí lá nas ruas, trabalhando. Então, cada ordem dada pela prefeitura é da prefeita Ednaí? A prefeita, eu repito, no dia a dia, pergunte um presidente de associação, os vereadores, a comunidade, quem é que está no dia a dia? Olha só, e foi no período mais desafiador para estar qualquer prefeito. Gestão, né? Para qualquer gestão, foi uma Brasil pandemia, foi muito atingido. Muito atingido. E nós temos, graças a Deus, com coragem, com determinação, com diálogo e boas parcerias. E olha aí, Eudson, que as perseguições têm sido de todas as formas. Eu vou pegar um fato, o orçamento da prefeitura, que nós tivemos que entrar na justiça para podermos aprovar um orçamento na época que nós não tínhamos maioria na Câmara e nós conseguimos aprovar. E olha, era no período de inverno, era no período de pandemia e porque você tinha uma orientação por trás para não votar, porque para isso eu estava fortalecendo a prefeita Ednaí. Quem era por trás?
Está muito claro. Está muito claro. Tá muito claro. A população sabe. Agora, eu tenho coragem de vir estar na frente lá. Agora tem aquele que fica lá por trás e não tem coragem de aparecer. Então, as pessoas durante esses 4 anos sentiram, de fato, quem estava na frente para resolver as soluções da cidade. Prefeita Márcia era a prefeita, mas também todos eles tinham um mandato, alguém que eles estavam lá ajudando. E são as amizades com o governador, com os deputados, que só servem para eles mesmos, porque para a cidade não tem retorno. Então, outro fato, na pandemia, nós tínhamos uma parceria de oxigênio para ajudar com o hospital Alarico Pacheco. Imagine só um oxigênio ser cortado no meio numa pandemia porque você não era um aliado político. Esse tipo de política que hoje está se querendo trazer para o Maranhão e para a cidade de Timon. Mas o povo, ele precisa fazer um investimento e olhar quem realmente tem trabalho, tem maturidade política, porque a política passa, o que fica é o nosso trabalho, é a nossa história. E na época eu lembro, voltando para a questão do oxigênio, o governador Wellington Dias, que era governador na época, ligou: prefeito, eu estava assistindo aqui e faltou oxigênio para você. Eu disse: lhe agradeço, mas está tudo resolvido. O governador do Piauí não foi o deputado que tinha um mandato, pelo contrário. Então, todo tipo de perseguição nós sofremos, mas pelo contrário, isso não nos intimida. Vamos continuar trabalhando com foco na cidade. Bom, eu disse que ia perguntar e vou perguntar. Nós realizamos aqui no IELCast os debates, né? Começamos, inclusive, por Timon. E a senhora não pôde vir, enfim, uma série. Mas eu queria perguntar, o porquê da decisão de não participar daquele primeiro debate? Na verdade, as candidaturas ainda não estavam todas postas, homologadas. E tem uma cidade também que nós, além de sermos, naquela época, pré-candidatas, a prefeita da cidade. Você tem observado quantas vezes não estive lá no seu programa falando da cidade, das conquistas, mas também dos desafios. Mas não é problema sobre debater. Não é problema sobre debater a cidade. Participarei todos os debates também, quando a partir da homologação, e claro, que tiver interesse de debater a cidade. Ali porque, na verdade, nem todas as... O Schneider, inclusive, nem estava ainda no... Não estava, não era o vice, não né? era o vice, não tinha indicado, né? não tinha ainda tido essa união. Como é que a senhora avaliou essa decisão do Schneider? Ele foi o seu principal concorrente nas últimas eleições para o Executivo, né? Uma eleição, inclusive, muito apertada, que até hora ele conversava com ambos os lados, mas e agora está do lado do deputado Rafael. Como é que você enxerga essa mudança ou a continuidade? Porque ele era oposição, né? É uma demonstração de tudo aquilo que a gente já vinha observando, qual é o principal projeto. Tem coisas muito fortes que foram ditas, inclusive do deputado, em relação ao Schneider. Então, Você recorda de alguma situação? Como é que você vai nomear para o segundo cargo mais importante alguém, aqui eu deixo bem claro para a população. Inclusive, eu acho que ele deve um pedido de desculpa ao coronel Schneider, porque ele mesmo o chamou de miliciano. E como é que ele chama um miliciano para assumir o segundo cargo mais importante num problema que é latente, que a população de Timon e do Maranhão clama por segurança pública, que é uma responsabilidade do Estado? Quantas coisas não foram ditas que, em relação à ex-prefeita, que Socorro Aquim, que eu tenho todo um respeito por ela? Então, é uma união de conveniência e um projeto de poder. Então, foram coisas que não foram ditas por mim. E que nós, enquanto pessoas públicas, nós temos que ter cuidado. Então, essa reflexão eu sempre deixo para eles. Não é do seu perfil, não então? Não é do meu perfil. Eu trato todos os nossos como adversários políticos e, se você procurar, não tem algo
que nós temos falado que tem ataque Por à exemplo, honra. em todas as pesquisas que eu já tive acesso em termos de os principais problemas da cidade, segurança é uma das maiores dele, né? Mas, por exemplo, agora, há quase 30 dias ou mais de 30 dias sem homicídios. Fala muito, a Guarda Municipal, a Guarda Municipal. Como é que dá para a Guarda Municipal contribuir, ou se é que ela contribui na segurança do município de Timon? Inclusive, para esse resultado, tem uma grande contribuição da Prefeitura de Timon. Todos sabem que a segurança pública é dever de todos, mas primordial, constitucionalmente, é obrigação do Estado, do governo do Estado. E a Prefeitura, até porque eu faço uma analogia, algo bem simplificado para a população entender. Quem nomeia o comandante da Polícia Militar? Governador. Governador. Quem nomeia o secretário de Segurança Pública? Governador. Quem nomeou Coronel Schneider para ser o subsecretário de Segurança Pública? O governador é por indicação. Ou é por indicação. Então, a Prefeitura, ela entra como uma complementação, como apoio. E a Prefeitura hoje, ela faz essa grande parceria com a briosa Polícia Militar, que faz um grande trabalho dentro das limitações que tem. Hoje nós temos 60% do custeio da Polícia Militar de combustível é da Prefeitura. Qualquer comando que chegar lá, ele vai, inclusive já é o 5º comandante que se muda. E eu espero muito que não politizem essa instituição tão valorosa. E a gente sabe Você está me dizendo que 60% do combustível que entra nas viaturas do governo do estado do Maranhão, em Timon? Da cidade de Timon, é a prefeitura que tem uma parceria através do Patrulha Bairro e do projeto Ronda Escolar. Uhum. Nós também somos parceiras em relação à seção de patrulha, de carros para fazer a patrulha. São 7 carros que a prefeitura tem. Além do trabalho preventivo com o PROERD, que nós temos, por ano, são 3.000 alunos que a prefeitura tem uma parceria com a Polícia Militar, é o fardamento, é o material pedagógico e tem uma parceria com a monitoria. Enfim, a Guarda Municipal hoje, de Timon, nós temos 107 guardas municipais e o nosso compromisso é de fazer concurso para ampliar mais. E uma guarda que é qualificada, que é armada, nós fizemos toda uma reestruturação da guarda, ampliando os espaços, com espaço de formação para a guarda, com vídeo monitoramento para as escolas, com 7 viaturas, enfim, aí já é uma grande contribuição. Agora, o deputado, por ano, ele tem direito a mais de 5 milhões de reais de emenda. Então, durante esses 8 anos, ele colocou uma emenda de 300 e poucos mil. Todo o período de eleição, nós vamos trazer um 2º batalhão. Inclusive, em março foi a última vez que ele esteve com o governador, dizendo que ia trazer um 2º batalhão para a cidade de Timon. Tem uma companhia que tem um local que foi improvisado e que os policiais militares, eles fazem milagre com a estrutura que tem, porque o que se precisa é de mais inteligência, é de mais viaturas, é de mais concursos, é de mais efetivos. Timon não pode ser tratado como uma cidade pequena. Nós não temos apenas 174 mil habitantes. Nós fazemos parte de uma região metropolitana. Você vê aqui o governo do estado, aqui ele tem investido na segurança pública e aqui, isso aqui são mais de 800 mil habitantes. Então, se não tiver um trabalho integrado por parte do governo do estado para fazer, porque é quem de fato tem um fundo de segurança pública. Agora, o que está acontecendo? Tentam confundir a opinião pública, a população, colocando a segurança pública no colo das prefeituras para tirar, porque estão naquela do quanto pior, melhor. É um projeto de poder. Se a população pensa que é a prefeita responsável pela segurança pública, eu não vou votar nela, eu vou votar num deputado que está no seu 3º mandato, foi líder do governador Brandão, diz que é amigo pessoal, mas está deixando a desejar na segurança e em outras áreas da cidade. Prefeita, tanto os 2 candidatos quando passaram aqui, eles falaram muito sobre empreendedorismo, né? Que Timon pode mais, que as pessoas saem de Timon para vir trabalhar em Teresina ou em Caxias. De fato, o que a prefeitura contribuiu esses últimos 4 anos para empreendedorismo e se dá para melhorar?
Sempre dá. É sempre dizer que a cidade de Timon, ela tem crescido muito. No setor imobiliário, muitas pessoas indo morar na cidade de Timon, muitas empresas se instalando na cidade de Timon. Isso fruto, inclusive, dos incentivos que a prefeitura dá. Hoje nós temos um polo empresarial, inclusive, que a prefeitura tem uma grande parceria em termos de estrutura mesmo, de iluminação, de melhoria da infraestrutura. Todos os incentivos que cabem à prefeitura, a prefeitura também. Não é à toa que muitas empresas estão se instalando na cidade de Timon. Criamos um espaço do empreendedor dentro da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Inclusive, no último levantamento, Timon admitiu, mais do que demitiu, temos crescido na questão de novos empregos na cidade, na abertura de novas empresas. Nós somos a terceira cidade que mais abriu-se empresa no estado do Maranhão. Então, a nossa cidade, ela tem crescido fruto, principalmente, quando você paga em dia. Nós pagamos rigorosamente em dia os servidores públicos. As ações em todas as áreas, como os folguedos que a gente faz para atrair, que potencializa aquelas pessoas que têm uma barraca, enfim, as atrações tanto locais, os eventos culturais que nós fazemos, isso também fomenta a indústria, o comércio da cidade, movimenta. E isso é um compromisso que nós vamos continuar garantindo, porque nós não queremos que a cidade de Timon, eu senti na pele, Eldson, o que foi um salário atrasado em 2012. Foram 4 anos de salário atrasado. Hoje, quem tem 16 anos tinha 4 aninhos. Então, a gente precisa trazer isso na memória das pessoas. A cidade de Timon, que as pessoas tinham a autoestima baixa, uma cidade suja, e hoje ela tem crescido muito. É fruto desse trabalho, desse modelo de gestão que nós temos implantado. A gente está chegando ao tempo final, queria fazer uma última pergunta. Qual a área que a senhora avalia que mais entregou, mais fez pela Prefeitura de Timon, pelo povo de Timon? E qual a área que dá para melhorar muito? Você pegou 2 anos de pandemia também, todas as prefeituras pegaram. Nesse período, né, um processo complexo e difícil de lidar muitas vezes, mas qual foi a melhor área e qual foi a área que dava para ter feito mais? Educação, já ressaltei que nós somos primeiro lugar. Nós avançamos muito na mobilidade urbana, em obras estruturantes. Vou falar do Canal da Esperança, que é a maior obra de drenagem urbana da história da cidade de Timon. São 3 quilômetros de drenagem que já tiraram 4 bairros, 25 mil pessoas da intranquilidade no período chuvoso, que são 31 ruas que nós estamos pavimentando, urbanizando. Dessas 31, nós já fizemos 16 ruas. Nós estamos fazendo a maior obra de mobilidade urbana que está ligando uma cidade de ponta a ponta, que é a Avenida Coeb, que são 4 famosa Coeb. A Coeb que muitas pessoas não acreditavam, e é uma realidade. Fruto da nossa articulação junto ao governo federal do presidente Lula, do ministro Juscelino, do senador o Everton Rocha. Lá está trazendo segurança, mobilidade urbana, interligando a cidade. A Avenida Parnarama. A parte imobiliária tem crescido nessa região? Muito, e vai crescer muito mais. Valorizar os imóveis daquela região. A Avenida Parnarama, que muita gente pedia, prefeita, ali tem muita insegurança, tem muita poeira, tem muita lama, e nós interligamos a BR-226. A Avenida Tiúba, que era outro compromisso nosso, que muitas gestões tinha se comprometido. E quem fez? A prefeita de Naí está lá. Nós interligamos a 226. Nós fizemos mais de 300 ruas durante esses quase 4 anos. Foi a senhora que entregou o maior nível de infraestrutura da história de Timon? Da história de Timon. Em todas as áreas. Tem certeza, prefeita? Pergunte, um centro de imagem, um teatro, um complexo cultural. Nós entregamos o Complexo Esportivo Miguel Lima, enfim, um centro de reabilitação, a primeira oficina ortopédica
do Nordeste, do Maranhão, e a segunda do Nordeste, que está produzindo órtese e prótese para a população. São mais de 100 escolas reformadas, 17 quadras construídas, são obras na zona urbana e zona rural, mais de 1.200 quilômetros de melhorias de estradas vicinais. E o nosso compromisso é de fazer muito mais. Ora, se nesses quase 4 anos, com todas as dificuldades que os gestores enfrentaram, com a pandemia pelo meio, nós fizemos tanto pela cidade de Timon, imagine agora com a experiência e com o apoio do presidente Lula, do senador Everton, do ministro Juscelino. E eu, se existir uma coisa que eu faço mesmo, é pedir bem para a minha cidade, tá bom? Prefeita, obrigado. Está preparada e com coragem para essa reeleição aí? Com certeza, vamos para a luta. Quero agradecer, inclusive, a todas as famílias que têm nos recebido nas suas casas, colado um cartaz, ao nosso time de vereadores e vereadoras, de candidatos que estão na rua, levando o trabalho da prefeita Dinaí Veloso. E o nosso compromisso é de continuar trabalhando e investindo na cidade. Claro que uma cidade que cresce tem seus desafios. Se não tivesse, eu não estaria aqui pedindo a oportunidade para continuar trabalhando pela nossa cidade. Boa sorte nessa empreitada aí para mais essa eleição, que seja uma eleição de paz, principalmente, né? De discussões de ideias, mas que fique nas ideias, né? Que cada um com seu ponto de vista. Acho que a gente aqui do IELCast contribuiu com isso para você poder escolher de alguma forma o seu candidato. O nosso intuito aqui é esse. Obrigado pela confiança de ter vindo. Eu que agradeço o espaço, parabenizar pelo espaço que está belíssimo, pela oportunidade de falarmos aqui das nossas conquistas, dos nossos desafios, que vamos continuar trabalhando firme. E conhecendo um pouco mais da prefeita, né? Sim. Não só a prefeita, mas um pouco da história, acho que é legal. E sem mudar o tom, vamos continuar fazendo uma campanha de alto nível, levando nossas propostas para a população. Obrigada, que Deus te abençoe, viu? A você também, prefeito. Obrigado, viu? Bom, se inscreva no canal, ativa o sininho, aqui em cima vai ter o próximo episódio. Você já clica aí para maratonar e continuar com a gente no IELCast. IELCast é do Piauí e agora do Maranhão para o mundo.